Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer um testemunho para todos vocês. Você que está assistindo agora esse vídeo, eu peço que você ore a Deus e que esse vídeo ele venha edificar a tua vida e que ele venha se tornar tão importante como se tornou para mim, tá? Eu vou contar um testemunho aqui, lindo, perfeito, assim, que Deus ele escolhe pessoas para viver o sobrenatural. Ele escolhe pessoas e tem pessoas que busca, não aceita viver só por cima da água. A pessoa ela quer mergulhar no mar do Espírito Santo. E eu quero trazer um testemunho aqui onde aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha sido consagrada missionária há pouco tempo. E hoje eu tenho 23 anos de crente, hoje eu tenho 23 anos que eu ando nos caminhos do Senhor, que eu prego a palavra de Deus, que eu falo do amor de Deus, né? E esse período eu tinha poucos anos de crente e eu fui consagrada missionária. Mas todo crente, ele tem o chamado missionário, não precisa você ser consagrado pelo homem. Deus, a partir do momento que Ele te chamou, que Ele te trouxe lá do mundo para a casa dele e você se rendeu ao amor de Cristo, você já é um missionário. A palavra de Deus diz, dai de graça aquilo que tu recebeste de graça. E o que tu recebeu? O amor de Cristo, recebeu a graça, recebeu a salvação. Então leve este evangelho a toda a criatura, porque foi uma ordem de Cristo para nós que somos missionários, que devemos levar a palavra de Deus. Então você já é um missionário. Não precisa você receber uma consagração do homem para você pregar a palavra de Deus, mas pregue com entendimento, com discernimento, com sabedoria. Não saia pregando qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, tá bom? E aí fazia pouco tempo, né, que eu estava vivendo como missionária mesmo, consagrada pelo homem, e eu tive um convite para ir pregar numa igreja recém-formada, recém-feita, né, na zona rural. E eu fui pregar à noite, era trabalho de inauguração mesmo da igreja, era um templo muito grande, e eu fui. Eu nunca cobrei para pregar, nunca cobrei para levar o evangelho, nunca. Quem me conhece sabe que eu nunca pedi nada para levar a palavra de Deus em uma igreja. E naquele dia eu me arrumei, me preparei, me consagrei e fui para aquela igreja. E eu percebi que a igreja, ela era muito assim para dentro dos matos, né? Era tipo como se tivessem desmatado um terreno, né, e feito aquela igreja. E então era como se ali tudo fosse novo, ainda iria ter moradores perto, aquela coisa toda. E aí eu fui convidado pelo dirigente e a sua esposa, o dirigente da congregação, e eu fui. E ali eu tive a oportunidade para pregar 45 minutos, eu preguei 42 minutos. Depois dos 42 minutos, 3 minutos eu usei para orar, né? E logo após terminou, eu fiquei esperando terminar o culto, porque tem pregador que ele termina de pregar, ele já vai embora, né? E eu não, eu fico até o final. E naquele dia eu fiquei até o final, como já era de costume, né, esperando tudo, até porque o dirigente da congregação, ele iria ver quem iria me levar. Não era por falta de ônibus, era por causa mesmo da localização, entendeu? E aí eu fiquei esperando. Eu sei que quando terminou tudo, já ia dar quase 11 horas da noite. E aí todos os irmãos foram embora. Como ele era o dirigente, ele tinha que ficar até o final para poder fechar a congregação e tudo. E eu fiquei esperando ali. Quando ele terminou de tudo, ele disse assim: missionária, você vai dormir lá na nossa casa. E eu sou uma pessoa
que eu não reclamo de dormir em lugar nenhum, mas naquele dia eu não senti de eu dormir ali, né? Ele me levou até a casa dele, com a esposa dele, com as duas filhinhas dele, me levou, me deu água, oramos agradecendo pelo trabalho. Aí eu disse para ele, irmão, falei o nome dele, né? Eu não irei dormir, eu irei para casa. E ele, mas por que de manhã cedo a senhora vai? Eu disse, não, eu não vou. Aí eu disse, não se preocupe, só me diga onde eu posso pegar o ônibus. Aí ele pegou, foi e disse assim, você vai pegar o ônibus essa hora? Eu disse, vou. Ele disse, ô irmã, aqui os irmãos não tem carro, porque senão eu ia pedir para ali levar. Eu digo, não, não tem problema não, eu vou de ônibus. Aí eles me levaram. Gente, eu andei tanto para chegar até um ponto de ônibus onde disse que ainda passava ônibus. E aí fiquei esperando o ônibus. Quando veio, ele estava indo para a garagem. Quando o motorista parou e disse, eu estou indo para a garagem. E aí ele perguntou, mas o ônibus que está indo para a garagem, vocês passam em Pedrinhas? Pedrinhas, gente, é um lugar em São Luís do Maranhão, que é onde tem, a gente chama assim, lá nas Pedrinhas, é onde tem o presídio, né? Só que tem bairros muito, lá é enorme, então o ônibus iria parar de frente ao presídio. Eu disse, tudo bem, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ia dar 12 horas da noite, quando eu cheguei de frente ao presídio, não tinha ninguém na parada. Mas eu fiquei ali esperando a oração, dizendo, Senhor, Senhor, acampa teus anjos aqui, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos guarda. E até então, eu não senti arrependimento de não ter dormido na casa do dirigente da congregação, porque eu não senti vontade. E eu sou aquela pessoa, a minha filha, ela diz assim, mãe, a senhora não gosta de ser contrariada. Não é que eu não gosto de ser contrariada, eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo. E nem sempre as pessoas que estão com a gente entendem. Vocês entenderam? Nem sempre a pessoa, os irmãos, as irmãs que estão com você, vai entender que o Espírito Santo está trabalhando ali na tua mente e no teu coração. E então era 1h pouco da madrugada e ainda não tinha passado nenhum ônibus e eu ali naquela parada. Aí começou a chegar, chegou um moço, um senhor, depois chegou 2 mulheres, todas já indo, eu acredito que elas estavam indo trabalhar. Elas estavam indo para o trabalho naquele horário, né? E eu ali esperando. Aí de repente aparece um ônibus. E aí eu faço parada e ele para. Só que não tinha ninguém dentro do ônibus, estava só o motorista e o ônibus com as luzes tudo desligadas, só que eu não enxerguei o ônibus com as luzes desligadas. E aí eu perguntei, aí o motorista abriu a porta, ele parou, abriu a porta e disse assim, eu tô indo para a garagem. Aí eu disse, desculpa, aí ele disse, mas você vai para onde? Eu disse assim, eu iria para o centro da cidade, porque eu tinha, gente, que pegar um ônibus, ir para o centro da cidade, para o anel viário, e ir lá pegar um ônibus para ir para minha casa. Então, na verdade, eu iria pegar 3 ônibus, entendeu? Só que ali era um lugar que estava mais próximo, entre aspas, da casa da minha mãe do que da minha casa. Desculpa o barulho, é porque eu tô aqui do lado de uma avenida. E aí ele disse assim, aí ele, qual é o bairro que você vai? Eu disse, é o bairro do João de Deus, eu vou ficar lá. Ele disse, eu deixo você na entrada do bairro. Eu disse, eu vou. E aí entrei, ele disse, não precisa ir lá para dentro não, pode ficar aqui mesmo, pertinho, que você desce por aqui mesmo pela frente. Eu disse, muito obrigado. Quando chegou na frente da entrada do bairro João de Deus, o motorista parou, eu agradeci muito e desci do ônibus. Fui embora para casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ia dar 3 horas da madrugada. Minha mãe tomou um susto quando eu bati na porta, bati na janela e chamei por ela e ela me atendeu. Minha mãe ficou muito assustada, ela pensava que tinha acontecido algo de grave, que eu estava vindo da minha casa. Minha mãe nem sabia que eu tinha ido pregar o evangelho nesta igreja. Ela pensava que eu estava na minha casa. E aí eu contei para ela
tudinho que tinha acontecido. Aí ela disse, pois agora você vai comer alguma coisa e vai dormir. Eu disse pra ela, não, eu não quero nem comer, eu quero só tomar banho e dormir. Aí eu tomei banho e fui dormir. Quando eu dormi, eu sonhei que eu estava numa rodoviária com uma bolsa de viagem, de frente de um ônibus. O nome do ônibus, o nome que fica do lado do ônibus, aquele nome grandão, tinha lá Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tinha o nome do lugar que estava para quem iria pegar ele. Aí o Espírito Santo disse, tu vai para este lugar, tu vai pegar esse ônibus. E aí eu acordei. Aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, será quando que eu vou fazer essa viagem? Porque é uma viagem, né? E aí eu orei a Deus e disse pro Senhor, Senhor, me diz quando que eu vou fazer essa viagem. Orei ao Senhor e voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu sonhei novamente eu na rodoviária, olhando o ônibus, e o Espírito Santo disse para mim, tu irás pegar ele 9h40 da manhã de hoje. Meu Senhor, quando o Espírito Santo disse isso para mim, eu acordei, tomei banho, chamei minha mãe, disse, mãe, tô indo para casa. Ela disse, mas tu chegou faz poucas horas. Eu digo, tenho que ir para casa arrumar a bolsa, porque eu vou viajar. E ela disse, para onde que tu vai? Aí eu falei para ela o sonho. Ela disse, minha filha, mas tu não sabe nem para onde tu vai, com quem tu vai, para onde aonde tu vai ficar. Eu disse, não se preocupa. Fui para casa, peguei minha bolsa, que não era a bolsa que estava no sonho, mas eu tinha uma bolsinha de viagem. Botei roupas ali para 3 dias, botei para 3 dias somente. Botei escova, sabonete, toalha e fui. Quando eu cheguei na rodoviária, tinha um guarda na rodoviária e eu perguntei para ele, você sabe me dizer aonde que tem um guichê que a gente compre uma passagem de ônibus, mas essa linha de ônibus é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí ele foi e disse, ó, é bem ali, aí me mostrou o lugar. E eu peguei, fui lá, comprei a passagem e disse para qual era o lugar que eu ia. Comprei a passagem, eu disse, que hora que o ônibus vai sair? Eu cheguei lá, era umas 7h20. Aí ele disse para mim 2 horários. Um dos horários era o de 9h45. Eu disse, é esse de 9h45 que eu vou. Peguei esse ônibus. Eu sei que eu cheguei nesse lugar, já eram mais 5 para 6 horas da tarde. Aí eu fui direto para a Assembleia de Deus daquele lugar. Fui direto para a igreja. Eu fui, e todo tempo eu ia dizendo, Espírito Santo me guia, me leva, me direciona. E aí quando eu cheguei, que eu desci, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vai para a igreja. E eu fui procurar a Assembleia de Deus daquele lugar. Quando eu cheguei lá, a Assembleia, ela estava em reforma. Ela estava no tijolo cru, o chão não tinha piso, estava no tijolo cru. Mas eu percebi que estava tendo tipo uma reunião. E aí eu cheguei na porta, e quando eu cheguei na porta, veio 2 irmãs me atender. Aí eu disse para elas, irmãs, eu vim aqui porque essa noite passada eu tive um sonho e eu vinha para esse lugar e eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí quando eu falei isso, uma das irmãs abriu o olho desse tamanho e disse, espere bem aí. Aí chamou a dirigente do círculo de oração, que depois eu fui saber que era dirigente do círculo de oração, né? Chamou a irmã, contou para ela o que aconteceu. Essa irmã chorou tanto, tanto. O que aconteceu? A igreja estava em reforma, elas não quiseram deixar de fazer a festa do círculo de oração. Então, as irmãs também não estavam com condição de chamar um pregador ou uma pregadora para a igreja, porque a igreja estava em reforma e o gasto estava sendo enorme, não tinham dinheiro para convidar pregador. E então as irmãs entraram em campanha de oração pedindo que Deus mandasse uma missionária para pregar na igreja. Os 3 dias de festa. Agora eu vou perguntar para vocês, quantas roupas eu levei para quantos dias? Para 3 dias.
Possui para 3 dias de festa. E ali eu preguei. E outra, quando eu cheguei ali, eu cheguei rouca. Lembra que eu tinha pregado numa igreja antes? Que foi antes de eu ter o sonho? Eu fiquei rouca, porque o telhado da igreja, eles passaram um óleo. Em todo o telhado da igreja, eles passaram um óleo que é para não dar cupim na madeira. E aquele óleo, ele queimava nas vias respiratórias na garganta da gente. Então, aquele óleo... Eu vou sair daqui, porque tá muito barulho. Então, aquele óleo prejudicou minha garganta. E fez com que eu ficasse muito rouca mesmo. Foi uma prova, porque naquele lugar eu fui prejudicada com esse óleo. Naquele lugar foi uma dificuldade para mim pegar o ônibus, para mim sair dali, mas teve muitas almas para Jesus. Jesus curou muito, mas em todo o tempo eu sabia que eu estava tendo uma batalha espiritual, interna e externa, entendeu? E aí, por isso que eu estava rouca, eu estava muito rouca mesmo. Mas eu fui, gente, pois durante os 3 dias de festa eu preguei, eu ministrei, eu orei pelos enfermos, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus revelou. Fui levada em casa de pessoas que estavam possessas de demônio, Deus libertou. Quando terminou, eu vim embora para casa. Mas Deus fez grandes coisas ali naquele lugar. E eu fui enviada ali por Deus mesmo, porque as irmãs oraram, as irmãs jejuaram, as irmãs clamaram, e Deus me levou ali. E eu vim para casa. E por incrível que pareça, esse dia antes de ontem, eu lembrei disso que aconteceu comigo. E eu quero dizer para vocês, quando o servo de Deus, a serva de Deus, ela tá ligada com os céus, ela tá ligada com Cristo. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Ele te usa, ele te usa de maneira tremenda, ele te usa como uma flecha que acerta o alvo. Ele te usa como uma ponte que vai te levar até o céu de glória, porque tem coisas que você vai viver, que o ser humano, ele vai duvidar, porque ele não tem como acreditar, a mente dele não foi preparado para acreditar em tudo aquilo ali. Então, Remassui Cantará, Shrinemanaia, eu já vivi eu já vivi tanta coisa, que tem coisas que eu nem falo para as pessoas. Porque eu tenho que entender que a mente do ser humano natural, ela não está preparada nem para ouvir, nem para ver, nem para imaginar o sobrenatural de Deus, tá? E eu acredito que eu trouxe esse testemunho aqui para edificar muitas vidas, para edificar a tua vida que está assistindo agora. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua família. Que o Senhor Jesus faça a chama do Evangelho, a palavra de Deus arder no teu coração. E que você dê lugar para o Espírito Santo trabalhar em ti. Seja um vaso de barro que possa ser moldado por Deus. E que seja cheio da glória de Deus. Amém?